Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da aula passada, que foi sobre pronomes relativos nas orações adjetivas. Pergunta de número 1. Após a leitura do texto, sua personalidade pode estar ligada à qualidade do seu sono. Diga como os cientistas chegaram à conclusão de que a sua personalidade pode estar ligada à qualidade do sono. Através do estudo, onde foram coletadas informações sobre sono, personalidade e estado de saúde de uma amostra de 4.000 pessoas, que responderam a vários questionários entre 1994 e 2006. A primeira coisa que os cientistas verificaram, cerca de 10 anos depois, é que as pessoas que dormiam muito pouco ou tempo demais tinham uma probabilidade levemente maior de ter falecido desde a coleta das informações. O risco aumentado de morte foi de 10% para as pessoas que dormiam mais de 8 horas ou menos de 6 horas por noite. 2. A primeira coisa que os cientistas verificaram, cerca de 10 anos depois, é que as pessoas que dormiam muito pouco, a palavra que, em destaque, é classificada como letra C, pronome relativo. 3. Faz anos que os pesquisadores que estudam a personalidade se deparam com um mistério. No fragmento em destaque, que exerce a função de pronome relativo. Em qual das orações a seguir que apresenta a mesma função? Número 3, letra B. 4. Ainda sobre o trecho, faz anos que os pesquisadores que estudam a personalidade se deparam com um mistério. A palavra em destaque se refere. Número 4, letra E. Pesquisadores. 5. O primeiro traço importante no estudo foi escrupulosidade. A palavra em destaque tem o sentido de. Número 5, letra A. Cuidado. 6. Utilize o pronome relativo adequado para unir as orações em um único período. Apanhamos o amigo que estava no aeroporto. Maria colheu as flores que pareciam viçosas. Entrevistou o cientista que ganhou o prêmio Nobel. Da número 7 ao número 20, vocês vão corrigir aí no livro de vocês direitinho, tá? Tá o gabarito aí. E vamos responder agora as perguntas sobre texto didático e enciclopédia. Número 1. Número 1. O texto 1 tem como objetivo, letra C, informar sobre um assunto. 2. Os textos 1 e 2 são destinados a que tipo de público? Ambos os textos tratam de um assunto de extrema importância para a sociedade como um todo. Por isso, o público deve ser geral. Adultos, jovens, crianças e idosos, tá? Precisam se conscientizar sobre o consumo da água. Fala sobre a água, né? Sobre a importância de economizarmos a água. Número 3. Os textos 1 e 2 se assemelham quanto à temática, pois ambos falam sobre, número 3, letra A, a importância da preservação da água. 4. A importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. A conjunção em destaque pode ser substituída sem ter seu sentido prejudicado por número 4, letra D, embora. 5. Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. A expressão em destaque expressa a ideia de número 5, letra C, concessão. 6. Quanto à tipologia textual, o texto pode ser definido como, número 6, letra D, dissertativo, expositivo, por apresentar opinião pessoal sobre o assunto abordado, sem intenção de criar debate em relação a opiniões contrárias. 7. O texto se inclui entre os tipos de expositivo de caráter jornalístico,
Assinale a alternativa que indica a característica mais marcante desse texto. Número 7, letra A. 8. O texto representa um modelo didático de textos. Sobre a estrutura deste gênero textual, a afirmativa inadequada é número 8, letra E. A seleção vocabular deve mostrar por sua especificidade a competência do enunciador sobre o tema. 9. Da 9 é a letra A. Um livro didático apresenta em suas atividades de interpretação de texto uma entrevista, uma descrição de um folheto turístico, um poema de Carlos Drummond de Andrade e um trecho de um romance de Clarice Lispector. Essa relação se revela adequada, número 9, letra A, por mostrar-se variada e atual. 10. O livro didático de literatura mostra o seguinte texto: faça uma pesquisa a fim de averiguar se sua cidade e seu estado dispõem de patrimônio artístico-cultural barroco. Nesse caso, a função de linguagem predominante é número 10, letra C. Número 11. O texto enciclopédico se apresenta de maneira sistemática e organizada. Quais são as informações apresentadas no texto? O texto fala sobre a origem das borboletas e sua função no ecossistema. 12. Qual é o público-alvo deste tipo de texto? Geralmente, quem busca esse tipo de informação são pesquisadores ou estudantes para determinados trabalhos de pesquisa. 13. No texto está sendo empregada a linguagem formal ou informal? Justifique. No texto foi utilizada uma linguagem formal, característica deste tipo de gênero, visto que ele se propõe a passar informações e pesquisa sobre diversos assuntos. Por isso, seu caráter exige um maior grau de formalidade. 14. Atualmente, qual o avanço da internet? O texto enciclopédico possui uma propagação maior na sociedade. Explicite a importância desse gênero para os leitores. O texto enciclopédico é importante, pois acrescenta e agrega informações que irão contribuir para o aprendizado. 15. Os textos enciclopédicos geralmente são formados por linguagem verbal e não verbal. Qual a importância dessas linguagens na construção desse tipo de texto? O uso da linguagem verbal e não verbal no texto tem por objetivo complementarem o sentido e o acréscimo de informações, o que torna o texto mais atrativo e enriquecido. Número 16, letra A, 17, letra B, 18B, 19D e 20C. Marquem aí no livro de vocês direitinho, tá? Hoje também vamos falar um pouquinho sobre adjetivos compostos, Nós vamos estudar um pouquinho hoje como deve ser realizado o plural dos adjetivos, É um pouco complicado porque muita gente não sabe, tá? Mas não é difícil. É complicado porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Mas depois que vocês aprenderem essa aula, estudarem, ouvirem essa aula, vai ficar bem tranquilinho, tá? Na outra aula nós falamos também um pouquinho. E vamos lá. Os adjetivos compostos sem hífen, eles vão seguir a mesma regra dos adjetivos simples. Por exemplo, base socioeducativa está no singular. Quando vai para o plural, bases socioeducativas. Letra B, no caso, a segunda hipótese. Nos adjetivos compostos com hífen, somente o último elemento deve ser flexionado, tá? No caso aí, só o último elemento que vai se flexionar. Medida político-administrativa. Medidas políticas administrativas, tá? C. Nos adjetivos compostos, indicativos de nacionalidade. Quando for de nacionalidade,
Apenas o último elemento é flexionado. Tradição norte-americana. Aí vai para tradições norte-americanas. Nos adjetivos compostos, indicativos de nome, de cor, formados por adjetivo, mais o substantivo, nenhum dos elementos deve ser flexionado, tá? Blusa, amarelo-limão. Aí vocês vão colocar somente blusas, né? Amarelo-limão. O amarelo-limão, né? Ele vai continuar da mesma forma. Por quê? Nos adjetivos compostos indicativos de nome, de cor, quando for nome de cor, formado por mais um adjetivo, ou substantivo, ou mais o substantivo, nenhum deles vai se flexionar. Como, por exemplo, azul celeste e azul marinho. Eles são invariáveis. Vocês nunca vão colocar o S, né? No caso plural, nunca vão conseguir passar por plural, porque eles são invariáveis. Casaco azul marinho. Quando for no plural, né? Casacos azul marinho, somente. Letra E. Nos adjetivos compostos, indicativos de nome, de cor, formados por adjetivo mais adjetivo, o último elemento é flexionado, somente o último. Olho azul claro. Nosso singular, quando vai passar para o plural, olhos azul claros. Nos adjetivos compostos, formados por palavra invariável mais o prefixo, mais adjetivo, apenas o último elemento é flexionado. Fundamento anti-histórico. Fundamento anti-históricos. Somente o último, né, que recebeu a flexão. G. O adjetivo surdo-mudo recebe plural nos dois elementos. Por exemplo, menino surdo-mudo. Meninos surdos-mudos, tá? Exercício das páginas 77 a 80. Esse conteúdo não é complicado, tá? É só vocês, né, estudarem, lerem, que não é nada complicado mesmo, tá? Essa regrinha aí básica é para vocês não errarem mais. Interdiscursividade entre música, poema e narrativa. É a nossa aula também de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando abrimos, né, o nosso tema da nossa aula de hoje, o primeiro texto fala sobre Monte Claro. O tema é Monte Claro. E o outro texto, temos o segundo texto, Amor é fogo que arde sem se ver. E o terceiro texto é 1 Coríntios 13, 1, tá? Após a leitura, notamos que a música Monte Castelo, de Renato Russo, dialoga com outros textos, assim como os traz para sua composição. Eu vou ler rapidamente o texto para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esse é o texto de Monte Claro. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Texto 2, eu não li ele completo, tá? O amor é fogo que arde sem se ver. Porque esses textos são conhecidos, vocês provavelmente já ouviram. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. Esses três textos, eles se assemelham, tá? Quando um texto ele dialoga, quando há uma semelhança, né, estabelecida entre os textos, dizemos que há uma interdiscursividade. Quando no texto uma parte ou todo de outro texto é retomado, é inserido em uma nova escrita, dizemos que é intertextualidade, tá? Considerando tais aspectos, podemos dizer então que em Monte Castelo há ao mesmo tempo interdiscursividade e intertextualidade. Por quê? Porque há semelhança, né, entre um texto e outro, e há também está retomando, né, um texto ao outro. Um é mais antigo, o outro é mais novo. Denominamos interdiscursividade a relação entre os discursos, né?
Como eu falei para vocês, há uma relação no discurso. São palavras iguais, é muito parecido. Em outras palavras, esse recurso é caracterizado pela conversa entre os discursos de 2 ou mais textos, como podemos observar nos exemplos anteriores apresentados. A intertextualidade, por sua vez, como já mencionado, refere-se à retomada de um texto ou parte dele em uma nova produção. A interdiscursividade só vai ter uma relação entre os discursos, as palavras parecidas, e a intertextualidade, ela vai mencionar, né? Ela vai retomar um texto ou parte dele, vai pegar realmente um texto, né? E vai reformular um novo texto dentro dele. Aí sim é intertextualidade. Um texto antigo, né? E um texto novo. É intertextualidade, mas eles são basicamente a mesma coisa. Mas não são a mesma coisa. Exercício das páginas 83 a 90. Redação. Com base no que estudamos sobre intertextualidade e interdiscursividade, vocês vão pesquisar exemplos de poemas, músicas e narrativas que estabelecem entre si relação de interdiscursividade e intertextualidade e vão explicar, tá bom? Em uma folha separada com o nome e a data de vocês. Vocês vão pesquisar, não esse que está no livro, tá? Vocês vão pegar um outro tipo de texto. Pode ser só de intertextualidade, pode ser só de interdiscursividade ou pode ser dos dois, tá bom? Elaborem bem, pesquisem bem e façam, entreguem na escola. Tá bom, pessoal? E é só isso a aula de hoje. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, pode perguntar lá no grupo. Tá bom, pessoal? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.